Há 40 dias o São Paulo não vence no torneio. De líder do campeonato brasileiro a quarto colocado na competição. De possível candidato ao título a uma equipe que hoje tem como objetivo primário conquistar de forma direta a vaga para a Copa Libertadores da América da próxima temporada. Eu entendo que o São Paulo já está classificado para a Libertadores da próxima temporada. A grande questão, de que forma? De forma direta será interessante para o São Paulo para se organizar para a próxima temporada. Lembrando que só apenas os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro vão de forma direta. O quinto e o sexto vão disputar uma pré-Libertadores. Isso interfere muito no calendário de 2019. Portanto, o São Paulo precisa vencer hoje o Atlético Paranaense no Morumbi para continuar lutando de forma principalmente direta contra o Grêmio para conquistar de forma direta uma vaga na Libertadores do ano que vem. O São Paulo vai enfrentar um adversário muito perigoso, que é o Atlético Paranaense, que começou muito mal o campeonato nacional, trocou de treinador, saiu o Fernando Diniz, entrou o Thiago Nunes, teve uma recuperação muito interessante, e o Atlético Paranaense vem de 2 resultados expressivos. Jogando em Curitiba, o Atlético goleou o América Mineiro por 4-0 e venceu na sequência o Sport Recife também por 4-0. E como eu disse anteriormente, o São Paulo está 40 dias sem vencer uma partida no Campeonato Brasileiro. De lá para cá, foram 5 partidas. E o São Paulo, em 15 pontos disputados, conquistou apenas 3 pontos. Isso explica muito bem, retrata muito bem a queda de rendimento do São Paulo. O São Paulo empatou com o Santos na Vila Belmiro, começou a demonstrar os primeiros sinais de queda ao empatar com o América Mineiro no Morumbi por 1-1, empatou com o Botafogo por 2-2 no Rio de Janeiro, e aí nos 2 confrontos diretos com equipes que disputam o título nacional, Palmeiras e Internacional, o São Paulo acabou perdendo e consequentemente decaindo, despencando na tabela do campeonato nacional de líder para 4º colocado. Hoje o São Paulo tem 52 pontos, a equipe do Palmeiras, que lidera o campeonato, 59, ou seja, são 7 pontos de diferença, restando 9 partidas. E o Palmeiras é uma equipe que está em ascensão, uma equipe que atingiu o ponto máximo, no momento certo da competição, ou seja, o São Paulo hoje tem uma briga por uma vaga direta no campeonato nacional. E eu vou inicialmente dar uma visão do Atlético Paranaense para a gente deixar por último o São Paulo, para a gente dessecar mais ainda a situação do São Paulo. O Atlético Paranaense tem 2 disputas nesse restante de campeonato de temporada, tem o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. O Atlético Paranaense provavelmente hoje vem com um time muito forte, que é o goleiro Santos, Jonathan na lateral direita, os 2 zagueiros, Paulo André e o Thiago Heleno. A dúvida é se o Thiago Heleno vai entrar como titular ou o Léo Pereira, o outro zagueiro, que é uma jovem revelação do Atlético Paranaense. Na lateral esquerda, Renan Lodge, meio campo formado por Bruno Guimarães e o experiente meia argentino Lúcio Gonzalez. E na frente, Rafael Veiga, o Nicão, o Marcelo Cirino e o atacante Pablo, que retorna de suspensão. Ele não estava presente na vitória do Atlético Paranaense sobre o Sport por 4-0 na última rodada. Agora um detalhe importante, o Atlético Paranaense disputou 14 partidas fora de Curitiba, fora dos seus domínios, e conseguiu apenas 5 empates e obteve 9 derrotas, ou seja, de 42 pontos disputados, conseguiu apenas 5. Hoje é um jogo, por isso, muito perigoso para o São Paulo, porque o São Paulo está em queda de rendimento e o Atlético está em ascensão. E outro detalhe importante, o São Paulo terá provavelmente várias modificações em relação ao São Paulo da última partida, da derrota para o Internacional em Porto Alegre. 2 modificações já são bem conhecidas. O Bruno Pérez, e o lateral direito, e o Anderson Martins, os zagueiros, estão suspensos, portanto não podem atuar contra o Atlético Paranaense. Vamos ao São Paulo. São Paulo provavelmente vai de Jean no gol, improvisado Araruna, a zaga Bruno Alves Arboleda, que retorna depois de servir a seleção do Equador na data FIFA, o Reinaldo pelo lado esquerdo, meio campo, aí começam as dúvidas, Jusilei
ou o garoto Luan, que defendeu a seleção sub-20 amistosos contra o Chile. Depois Hudson, Diego Souza e João Rojas. Até aí, tranquila a definição do Diego Aguirre. Agora as duas dúvidas na frente. Trellis ou Everton Felipe, ou a permanência do Nenê, ou a entrada do Gonçalo Pérez. Analisando friamente essa equipe do São Paulo, você começa a visualizar, torcedor do São Paulo, porque o São Paulo teve queda de rendimento no torneio nacional. Primeiro, o São Paulo tem uma boa equipe, uma equipe nota 8, vamos assim, com louvor, né, com esforço, 8. Mas o São Paulo não tem um elenco. Primeiro, o goleiro muito questionado ao longo da temporada. O Sidão foi o goleiro titular em boa parte da temporada. Na temporada passada, o São Paulo contratou o Jean, pagou 6 milhões de reais ao Bahia e poderia ter que pagar mais 4 milhões caso o Jean tivesse 60% de titularidade ao longo dessa temporada. Não foi o que aconteceu. Portanto, o São Paulo pagou 6 milhões pelo passe do goleiro Jean ao Bahia. O Jean vai ter mais 9 partidas, isso é o entendimento de hoje da comissão técnica e principalmente dos cardeais do São Paulo, que o Jean precisa ter esses 9 jogos para provar que tem capacidade de ser titular no São Paulo. Caso, ao longo desses 9 jogos restantes, ele não consiga provar que tem condições de ser titular, São Paulo provavelmente na próxima temporada vai contratar um goleiro mais experiente, um goleiro que venha para ser titular do São Paulo. Ao longo da semana, vários nomes foram especulados. Fernando Praz e Jailson, ambos o Palmeiras, que terminou o contrato, só que eu entendo que são 2 goleiros muito identificados com o Palmeiras e 2 goleiros que já estão com uma certa idade. Se o São Paulo pretende ter um goleiro que fique um bom tempo como titular, o São Paulo precisa apostar num goleiro, goleiro que tem uma idade, uma boa idade e um goleiro que tenha qualidades. Terá que ir no mercado sul-americano, porque aqui no Brasil eu entendo que não tem um goleiro hoje, assim, um goleiro que esteja aberto a uma negociação. Foi oferecido ao São Paulo o João Ricardo, goleiro do América Mineiro. Eu entendo que não é um goleiro para chegar ao São Paulo e ser titular, vai sofrer a mesma pressão que o Sidão e que o Jean, caso o Jean não consiga provar nesses últimos jogos. Falou-se muito do Marcelo Grohe, goleiro do Grêmio. Esqueçam, torcedor do São Paulo. Por quê? Marcelo Grohe é um goleiro que renovou recentemente o contrato com o Grêmio, tem uma multa rescisória em torno de 50 milhões de reais, é uma proibitiva para os clubes brasileiros, e ele ganha em torno de 420 mil reais. O salário não seria a grande questão. A grande questão é a multa rescisória que o São Paulo teria que pagar ao Grêmio. Por isso eu entendo que se o Jean não provar a sua capacidade, o São Paulo tem que ir no mercado sul-americano, Argentina, Uruguai, Paraguai, para tentar encontrar um goleiro com qualidade. E já o São Paulo tem uma outra opção, o Lucas Perry, só que é um goleiro que frequentemente é chamado pelas categorias de base da seleção brasileira, é um goleiro que muito se aposta no São Paulo, um goleiro do futuro do São Paulo, foi lapidado no São Paulo porque ele começou na Ponte Preta de Campinas. Outra questão da deficiência do São Paulo, do elenco do São Paulo, lateral direito. Bruno Pérez está suspenso, provavelmente o Diego Aguirre vai ter que improvisar o Araruna, que não é um lateral de ofício, é um volante. O São Paulo rescindiu o contrato recentemente do Regis, lateral Regis, que é um atleta com muita qualidade, mas teve questões pessoais, aí o São Paulo rescindiu, ficou com essa deficiência. Na zaga, Bruno Alves e Arboleda para a partida de hoje. Também tem o Anderson Martins e o Rodrigo Caio, que está retornando de lesão. O Anderson Martins explica muito bem a queda de rendimento do São Paulo, principalmente de líder para quarto colocado. Nas últimas 3 partidas, o Anderson Martins foi um dos pontos mais deficientes do São Paulo. No empate com o Botafogo no Rio de Janeiro, e também fraco desempenho nas derrotas para Palmeiras e Internacional. Lateral esquerdo, outra deficiência do São Paulo. O São Paulo tem um bom lateral que é o Reinaldo, mas o seu substituto, o Edmar, é muito esforçado, mas não é um lateral para vestir a camisa do São Paulo. Saudades para o torcedor do São Paulo de Leonardo, de Nelsinho, entre outros laterais, de Serginho. Citando esses nomes, tenho certeza que o torcedor do São Paulo chora, né?
vai para a cama e vai chorar, porque são laterais que marcaram época no São Paulo. Meio campo, outra deficiência do São Paulo. Jusilei é um belíssimo volante de contenção, mas não tem saída de bola. Tem o garoto Luan, que é uma boa promessa do São Paulo, mas precisa dar tempo. O Hudson, o contrato dele termina agora no final da próxima temporada. O São Paulo, no meio da próxima temporada, o São Paulo tenta renovar, fez um bom campeonato, né? Provavelmente o São Paulo renova com o Hudson para a sequência das próximas temporadas. O Hudson já declarou, né, já afirmou que pretende encerrar a carreira no São Paulo. E aí começam as deficiências. Setor de criação, São Paulo tem apenas o Nenê. O Nenê, em outras temporadas, no Vasco da Gama, começou muito bem a temporada. Até o mês de agosto, setembro, teve um bom desempenho. Depois, pela idade, teve um declínio físico. Isso acaba influenciando na equipe, tanto no Vasco da Gama nas temporadas passadas, como hoje no São Paulo. São Paulo também precisa contratar, assim, portanto, um meia para ser sombra do Nenê ou atuar ao lado do Nenê. Não pode sobrecarregar o Nenê. Tem o garoto Lisieiro, mas está ainda também em processo de amadurecimento. E na frente tem o Diego Souza como homem de referência, mas precisa contratar também um atacante. O Trellis teve propostas para sair, preferiu ficar pelo projeto de conquistar o Campeonato Brasileiro dessa temporada. Eu entendo que ao final dessa temporada, se tiver uma proposta, se eu fosse dirigente do São Paulo, eu venderia o Trellis, porque é um jogador esforçado. Não é um jogador para resolver problemas do São Paulo. Assim, vai resolver. Ele entra em algumas partidas, marcou alguns gols decisivos, como um empate contra o Fluminense aqui no Morumbi, na vitória sobre o Vasco também no Morumbi, mas são lampejos. Momento, São Paulo precisa de um camisa 9, um homem que venha para vestir a camisa e decidir e jogar ao lado do Diego Souza. No lado direito tem o João Rojas, o equatoriano, um jogador muito interessante, também teve uma queda de rendimento, isso influência da questão física, e esperar o retorno do Everton, que foi a principal contratação do São Paulo nesta temporada, mas infelizmente para o torcedor do São Paulo teve uma lesão e provavelmente não retorna em 2018, só em 2019, portanto uma perda muito grande nessa reta decisiva do São Paulo no torneio. Agora, a equipe do São Paulo tem um garoto que veio da base, está treinando entre os titulares, inclusive hoje foi relacionado, vai ficar no banco de reservas, está pedindo passagem. Elinho. São Paulo precisa começar a apostar em alguns jogadores das categorias de base para dar rodagem. O interessante seria dar rodagem quando o São Paulo tivesse assim, no mar tranquilo, um horizonte de brigadeiro, para o jogador ir se acostumando, né, à rotina, à dinâmica de uma partida profissional. Não nesse momento de altos e baixos que acontece, mas se for necessário, precisa colocar o Elinho, que vem pedindo passagem nos treinamentos no São Paulo. E você já sabe, hein? Se você curtiu a nossa interação, dê aquele like, se inscreva no canal, é fundamental, muito importante, é um trabalho de formiguinha, aperte o sininho para receber notificações, eu conto com a sua participação.